gostavam de saudação nas praças. Eles eram as pessoas que estavam sentados no lugar, mas só que a função, eles já tinham perdido toda a sua credibilidade. E o Senhor estava reclamando daquilo que eles exerciam nos seus ministérios. Jesus traz alusão da palavra dizendo: olha, tenho enviado os meus profetas e vocês têm matados. Jesus faz crítica duríssima para aquele povo, dizendo que eles tinham matado o profeta e tinham matado todos aqueles que ele tinha enviado. O povo foi escutando o discurso de Jesus e foi ficando com raiva. Aí Jesus olha para eles e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Eles se encolerizaram com Jesus e tentaram atirar pedra nele. Jesus teve que sair às pressas do templo, porque ainda não era o tempo de Jesus morrer. E quando Jesus sai do templo, os seus discípulos estavam com ele, para não deixar ele tão sem graça. Os discípulos eram de um lugar interiorano, e quando eles viram tanta beleza naquele templo, eles chamam a atenção de Jesus e dizem assim: Senhor, olha que tanta beleza nesse templo. O templo tinha pedra de ouro, era uma coisa magnífica. E os discípulos estão tentando mostrar a Jesus a belezura que tinha naquele templo. E Jesus, olhando para ele, não deu credibilidade nenhuma, porque ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia muito bem que aonde ele estava, e aonde era o seu lugar, tinha algo muito mais especial. Jesus olha para eles e diz assim: não vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos guardaram isso nos seus corações. E o texto diz que eles foram para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, os discípulos a sós com Jesus, eles fazem 3 perguntas para o Senhor. A primeira pergunta que eles fazem ao Senhor foi: Senhor, quando serão estas coisas? Que coisas que eles estavam perguntando? Quando seria o tempo que ia derrubar aquele templo, que não ia ficar pedra sobre pedra? Aí eles fazem outra pergunta: Senhor, e que sinal haverá da sua vinda? Aí eles complementam fazendo outra pergunta: e do fim do mundo? Jesus, ele não responde nem a primeira pergunta e nem a última pergunta. Jesus começa respondendo para eles a segunda pergunta que foram feitas por eles: sinais da vinda de Jesus. E Jesus diz bem assim: olha, a ninguém eu vos engano, mas eu vou dizer para vocês, antes da minha vinda, vai acontecer rumores de guerra, terremoto, peste em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Vai acontecer um rebuliço na terra. E ele diz mais: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava dizendo que isso aí seria uma pronúncia dos sinais da sua vinda. E a minha pergunta é: isso aconteceu na época dos discípulos? Não, está acontecendo nos nossos dias. Nós temos da boca do Mestre a explicação claríssima, para não nos deixar dúvida. E muitos de nós entramos aqui talvez com desejo simplesmente de cantar, apenas de fazer mais parte de mais um culto, mas eu quero te dizer, Deus nos trouxe aqui nesta noite, na responsabilidade de nós consertarmos a nossa vida diante dEle, porque os céus nos aguardam muito em breve. Eu quero dizer para os irmãos que os discípulos, o que eles mais queriam saber era o que ia acontecer no fim do mundo. E assim como os discípulos queriam saber, muitos de nós também, às vezes no culto, fica louco para saber o que vai acontecer no fim do mundo. Mas eu quero dizer, não se preocupe com o que vai acontecer no final do mundo. Você precisa estar atento com os sinais da volta do Senhor Jesus. Guerra nós já temos visto acontecer.
Nossa, para uma multidão dessa de gente, será que ninguém sabe? Guerra nós já temos visto acontecer? Sim. Pai contra filho? Sim. Terremoto? Sim. Doenças desconhecidas? Sim. Todas estas coisas nós temos visto acontecer. E o esfriamento espiritual? Sim. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual, as pessoas, eles até escolhem o culto que eles querem ir. Não dá para ir para o culto de doutrina porque o pastor é duro. Ele fala coisa que eu não gostaria de ouvir, então não vou no culto de doutrina. Aí Deus traz para o culto de domingo a doutrina. Eu também não gosto de ir para o culto de libertação, eu já sou liberto. Só Deus e Ele sabe. Então eles procuram se vai ter cantor famoso, pregador famoso. Tem gente que só vai aonde tem o que se considera por aí a nata. Se não tiver a nata, ele não vai no culto, não sabendo que você faz parte da nata. Você foi chamado por Jesus, foi salvo por Jesus, santificado por Ele. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quantos têm o Espírito Santo de Deus na sua vida? Então você faz parte da nata, ponto final. Você pode ser usado por Deus. Você pode ser alguém que seja convidado, chamado para pregar em vários lugares. E aí nós ficamos preocupados com essas coisas. E Jesus nos deixa o alerta. E eu quero dizer para os irmãos que o fim do mundo só vai acontecer depois do arrebatamento. Essas coisas estão acontecendo e é pronúncio da vinda de Jesus, que em breve Jesus voltará. E na Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento, o que está escrito lá, hoje o que nós vivemos aqui são repetições e são figura do que aconteceu no passado. Jesus, ele vai voltar e vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por mais que alguns não creiam, eu creio assim. E a Bíblia nos deixa muito claro que o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação. Eu quero dizer para você por quê. Quando o Senhor decidiu destruir a terra, porque a terra estava cheia de pecado, o pecado tinha subido até as narinas de Deus. E Deus avisa para Noé: Noé, eu vou acabar com a terra. Não dá mais para ficar com esse povo dessa natureza. Só que Deus nunca faz nada sem antes avisar os seus filhos, os seus servos. E Deus nunca vai destruir os justos junto com os ímpios. Você crê? Só você que crê que Deus não vai destruir o justo junto com os ímpios. Deus não destrói o justo junto com os ímpios. Nesse contexto, tem um homem na Bíblia que o texto diz que ele andava com Deus. Viveu 375 anos e Deus a tomou para si e ninguém nunca mais a viu. O arrebatamento de Enoque. Esse arrebatamento prova para nós que vai haver também um arrebatamento da igreja, assim como ele foi arrebatado para os céus. Quero provar também do arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado e ninguém nunca mais a viu, porque Deus a tomou para si. Houve-se um arrebatamento. Quero trazer para vocês em breve algumas informações da Bíblia para mim chegar na mensagem que eu quero pregar. O texto nos diz que quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus avisa para quem? Abraão. Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra chegou às minhas narinas, cheira mal às minhas narinas, não dá mais, eu não suporto mais. Aí Abraão faz uma pergunta: ou o Senhor não se preocupa de destruir o justo junto com os ímpios? Ele disse: sim, eu me preocupo, eu não destruo o justo junto com os ímpios. Aí ele fala: Senhor, então me dá um tempo, deixa eu anunciar para os justos que o Senhor
vai destruir a cidade. Ele disse, se eu encontrar 50 justos, o Senhor não destrói a cidade, o Senhor poupa a cidade por amor a 50 justos. O que é que Deus diz? Por amor a 50 justos, eu poupo a cidade. O texto nos diz que ele rodou a cidade inteira e não encontrou 50 justos. Ele volta, tem um encontro com Deus e diz, Senhor, se eu encontrar 40, o Senhor poupa por amor a 40. Ele diz, por amor a 40. Senhor, eu não encontrei, se eu encontrar 30, por amor a 30 eu poupo a cidade, por amor a 20 eu poupo a cidade, por amor a 10 eu poupo a cidade. Ele não encontrou nem 10 justos na cidade. Mas Deus não destruiu a cidade porque lá estava Ló. Era um crente que estava acostumado a viver dentro daquela cidade, que chamava eles até de irmão. É o crente que vai chegar no céu, no tribunal de Jesus, vai queimar todas as suas obras, ele só vai entrar lá, ele sozinho, salvo. Mas ele não terá galardão. É um crente que sai da cidade sem levar nada. Ele não leva fazenda, ele não leva riqueza, ele não leva nada que ele tem. Foi arrastado pelo anjo, pelas suas mãos. E o texto diz que quando tira Ló com as suas 2 filhas, porque a sua esposa olhou para trás e virou estátua de sal, aí Deus manda enxofre e consome toda aquela cidade. Eu quero que você esteja entendendo aonde eu quero chegar. Deus destruiu aquela cidade, mas o justo Deus não destruiu. E a Bíblia diz, naquele dia vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Alguém tem visto a diferença na tua vida? Ou tem considerado você como uma pessoa normal, uma pessoa mundana? Se preocupe com isso. O mais interessante é que o Senhor está sempre pronto para salvar o seu povo. Jesus vem dos céus, prega o evangelho e traz esta mensagem, mostra para os seus discípulos que haveriam o arrebatamento, que haveria os sinais da sua volta, e os discípulos ficam ali preocupados, querendo saber o final do mundo, o que aconteceria no final do mundo. E eu quero mostrar para os irmãos que o arrebatamento da igreja acontecerá, porque Jesus já deixou para nós a certeza de que esse arrebatamento aconteceria. O apóstolo Paulo pregando, dizendo, se o arrebatamento não acontecer, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, porque nós pregamos algo que não vai acontecer. Mas eu quero nesta noite dizer para você, igreja, ou você crê ou você não crê, Jesus virá. E Jesus vai arrebatar a sua igreja. Jesus vai arrebatar a sua igreja. A palavra do Senhor diz que os mortos que morreram em Cristo, no toque da trombeta, eles vão ressurgir do pó da terra. Irmãos, os crentes que morreram em Jesus, de todo o mundo, aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que estão no mar, que estão nos rios, o Senhor trará todos eles à vida. Agora imagine comigo, a trombeta tocando, o cemitério jogando para fora todos os mortos e arrebentando e jogando para fora os crentes. Um monte de túmulo aberto. Se tem algo ou alguém que gosta de dar notícia fresquinha, é a televisão. E as televisões, os jornalistas chegando para poder focar e pensando que ele vai dar uma notícia de primeira hora, dizendo assim, no cemitério de Águas Lindas arrebentaram as covas dos mortos e saíram mortos de todas as idades. Ficaram só os túmulos abertos. Não sabemos quem foi que entrou e quem foi que roubou, mas certo é que os túmulos estão abertos. Aí você pode até pensar, dizer assim, pastor, mas será se vai abrir os túmulos? Quando Jesus morreu e ressuscitou, o túmulo ficou fechado ou aberto? Jesus poderia sair e deixar o túmulo fechado? Porque ele entrou onde estavam os discípulos assentados,
todos de porta fechada, e Jesus entrou. Ninguém sabe por onde. Ele disse: Pai seja convosco. Mas quando ele saiu do túmulo, a pedra do túmulo foi movida por Deus para as pessoas chegarem e saber que ele ressuscitou, porque ele pregava e dizia que ia ressuscitar. Então eu quero dizer que os crentes, desde Abel até o último crente que morreu, vai ressuscitar. Eu quero olhar para você que já chorou muito pela morte de alguém, de um ente querido seu que morreu. Lembra daquele dia que você foi até o cemitério, enterrou, você cantou, você chorou. E aí alguns até dizem: até breve, essa pessoa vai ressuscitar. Vai ser 2 eventos imprescindíveis que vai acontecer. Um é os crentes que foram mortos saírem do túmulo. E eles vão sair em um corpo ressurreto ao encontrar com o Senhor. Aí vem a questão, nós os que estamos vivos, como diz Paulo, seremos transformados em um abrir e fechar de olho, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível de glória. Aleluia! E todos subirão a encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. E estaremos com o Senhor nos céus, enquanto o mundo estará a grande tribulação. Aí inicia-se a grande tribulação, porque a igreja é a resistência para o anticristo reinar. O mais interessante é, os jornalistas vão agora estar preocupados. Aqueles que estão aqui na cidade de Águas Lindas vai noticiar achando que é uma notícia fenomenal. Nós não temos ainda a quantidade de quantas pessoas desapareceram, de quantas pessoas saíram do sepulcro. É algo imprescindível, nós nunca vimos nada igual, porque vai ser um evento que nada igual, desde que o mundo existe, vai acontecer. Eles não sabem a quantidade, eles vão falar números, tentando explicar. E alguém de repente em outro país, na África, na China, no Japão, em todos os lugares do mundo, noticiando e dizendo que aconteceu um fenômeno e que Jesus provavelmente levou a sua igreja. Aí vai chegar alguém para dizer para os repórteres o que aconteceu. Eles vão dizer: eu sei o que aconteceu. Ele diz: sabe? Sabe. O que foi? Foi Jesus que voltou e levou a sua igreja. O repórter vai virar para ele e vai dizer assim: mas e por que você não subiu se você sabe disso? É porque eu estava fazendo algumas coisinhas erradas na igreja. Eu escondi até uns pecadinhos dentro da igreja. Não queria que meu pastor soubesse. Mas não deu certo, não deu para subir no arrebatamento. Alguns que às vezes estão afastados, desviados do evangelho, mas não têm coragem de levantar, de aceitar Jesus como Senhor, de reconciliar com o Senhor. Mas nesse dia vai ter coragem de levantar para anunciar e dizer: foi Jesus que voltou para levar a sua igreja. Jesus vem. Jesus vem. Só você que crê que Ele vem, levanta a sua mão, diz: Ele vem. A igreja vai estar com o Senhor, sendo coroada pelo Senhor, galardoada pelo Senhor. Enquanto isso, o mundo estará vivendo a maior tribulação de todos os tempos, porque será governado esse mundo pelo próprio Satanás. Ele vai descer e ele vai encarnar no homem para governar o mundo. Pastor, como vai ser isso? Porque Jesus desceu do céu, se fez homem para implantar o seu reino. O diabo vai descer, vai entrar em alguém para poder implantar também o seu reino. Olha para esse irmão que está do teu lado.
Diz: você é a resistência para o anticristo não reinar. Então fala para teu irmão agora: fica tranquilo, você não precisa nem querer o que vai acontecer no fim do mundo. Fica tranquilo, porque você vai subir para o arrebatamento antes. O arrebatamento da igreja vai acontecer antes. Só você que crê que o arrebatamento vai acontecer antes. Nós não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer no fim do mundo, porque Jesus voltará para levar a sua igreja, para estar com Ele para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Talvez alguém esteja aqui dentro desse culto com seu coração palpitando e dizendo: ô pastor, faz o apelo, porque eu quero voltar para Jesus. Não dá para ficar sem Jesus, não dá mesmo não. E eu quero já aproveitar para convidar você, que sabe que do jeito que a tua vida está, não dá para subir no arrebatamento. Eu estava estudando esta palavra e lembrando de um episódio que aconteceu conosco, agora recente, no mês de junho, quando nós fomos ali no cemitério levar a minha mãe para ser crucificada, para ser enterrada ali. E eu lendo esta mensagem, eu disse: eu vou encontrar com ela no céu. Eu preciso permanecer firme com Jesus para me não perder esse dia. E eu quero dizer para você, querido irmão, para você, querida irmã, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua firme com Jesus, para que nós possamos ver Abraão, Isaac, Jacó, os nossos irmãos que morreram crentes em Jesus, porque eles ressuscitarão primeiros. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olho, ao encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens. Nós vamos encontrar com o Senhor. Só você que crê que vai encontrar com o Senhor, levanta a sua mão, dá aquele glória de quem acredita. Só você que tem dúvida que não vai subir, levanta. Venha nesta noite resolver os seus problemas. Tenha coragem. É melhor você ter coragem hoje de levantar na presença de Jesus, na presença da igreja, reconciliar com Ele, acertar a tua vida com Ele, renovar a tua aliança com Ele, e naquele dia será chamado: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esta vai ser a maior mensagem, a mais linda mensagem que um crente vai poder ouvir. Entra no gozo do seu Senhor. Imagine você entrando nos portões celestiais. A Bíblia diz que é como a areia da praia. Não vai ser só meia dúzia de crente, não, irmãos. Vai ser uma multidão que vai chegar diante do Senhor, vestido de vestes brancas e cantando com os anjos. Tem alguém nessa noite que precisa reconciliar com Jesus? Tem alguém nessa noite que precisa ter um encontro real e verdadeiro com Ele? Se tenha, sai do teu lugar e venha. Se tenha, sai do teu lugar e venha. Jesus é a única oferta dada por Deus para a salvação da humanidade. Aleluia. Aonde está a segunda pessoa? Está vindo a segunda pessoa. Deixa passar, está vindo a segunda pessoa. Aonde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, fazer parte do arrebatamento da igreja? Está vindo a terceira pessoa. Aonde está a quarta pessoa? Aonde está a quarta pessoa que não quer ficar para dar essa notícia para os jornalistas que foi Jesus que voltou e levou a sua igreja? Se você não quer ficar para dar essa notícia, só tem um jeito: escapa-te com a tua vida nesta noite. Aonde está a quarta pessoa?
Saia do teu lugar e venha. A igreja está de pé para orar por você, com você, para te conduzir aos céus. Nós não estamos aqui brincando de evangelho, nem querendo pregar para te pressionar, mas nós estamos aqui falando verdades dos céus, para naquele dia você não ser enganado. E muitos, esta mensagem pode até te confrontar, porque vai dizer: você esteve na igreja, você ouviu a palavra, você ouviu que eu ia voltar para levar a minha igreja. Pensa nisso. O dia é hoje. O dia que se chama hoje é dia aceitável ao Senhor. Eu quero convidar a irmã Jaqueline para louvar o hino que nós combinamos. E antes nós queremos estar orando pelos nossos irmãos que estão aqui hoje reconciliando com Jesus. Eu quero pedir você que está reconciliando com Jesus, você que está voltando para o Senhor, levanta a sua mão direita para o céu. Você vai fazer uma oração após mim. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, fala com vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida com caneta de ouro, para que nunca se apague. Diz: Senhor Jesus, eu quebro nesta noite todo pacto com as trevas. E nesta noite, Senhor, eu faço um pacto eterno contigo. E te peço, aceita nos teus braços de amor. Você crê que Jesus fez isso por você? A igreja crê que Jesus fez isso por estas pessoas. Estendam as suas mãos, irmãos. Faça a oração mais linda que você puder fazer. Peça ao Senhor que possa salvar estas vidas, libertarem essas vidas, porque Ele é Senhor. E para isso Ele veio, para nos livrar da condenação do maligno. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos pelos Teus filhos que aqui estão diante da Tua face. Estão, meu Deus, fazendo profissão de fé de Te servir. E o nosso pedido, ó Pai, é que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre os Teus filhos. No nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, salva. Pois o Senhor, é Salvador, libertador. Que eles sejam salvos.
E esse povo não vai estar aqui. Esse povo barulhento é o povo da DCE. É você, irmão, é você, irmã, é você, jovem. Levanta a sua mão para os céus e glorifica. Aleluia. Nós vamos morar em Sião. Aleluia. Aleluia. Muitos virão e entrarão nesse templo, mas o templo não vai ter